Não faço comércio da obra de Deus, eu não. Eu não fico mercadejando a obra de Deus. Travesseirinho, fronhas, meia, toalha, chavinha, portinha, janelinha, lâmpadas, coluninha, tijolinhos, colher de pedreiro, martelo, canetas, a balancinha, botijinha, vasinho, veia alabastro, escada de Jacó, cajado, redinha, galãozinho, peixinho. Quando esse martelo chegar na sua mão, então estará determinada a mudança na sua vida, na sua família, no seu comércio, na sua empresa, no seu trabalho, tá? Eu não tô falando que é martelinho que vocês dão na igreja, não. Heresia! Heresia! Eu disse, ou dá ou desce. Eu queria dizer o seguinte, ou a pessoa dá e é abençoada, sobe, progride, prospera, porque essa é a lei da vida, dá e ser-vos-á dado, ou ela desce. Você acredita na palavra de Deus que foi pregada? Não faça. Você vai ser fiel, você vai tirar 30% e falar, Senhor, representando a Santíssima Trindade. Eu estou chamando 100 mil pessoas com R$300 dentro do mês de setembro. Deposita direto na conta da igreja. E você que vai investir R$200, faça também. Que agora o missionário está mandando dar o dízimo por débito automático. Estou pedindo às pessoas que têm conta no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, que façam a opção de, ao invés de ir ao banco e depositar, para descontar direto da conta, que é mais fácil. Isso fere a matemática, porque dízimo vem de 10. Então, dízimo é 10%. Mas para tentar iluminar a sua mente e fazer você, que não tem muito entendimento, entender, você vai separar 20% esse mês de setembro. E eu estou profetizando que você vai colher os frutos do deserto. Ao invés de você separar de R$100, R$10, você vai separar a quinta parte, que é 20%, que são R$20. É uma profecia que o Espírito de Deus inspirou a Paulo, dizendo que nos últimos tempos, à medida que o fim se aproximasse, muitos se apostatariam da fé. O que é apostatar? Se esfriar, deixar a fé, abandonar a sã doutrina, o santo evangelho, abandonar os credos bíblicos, apostatar da verdade, para seguir, dar ouvidos a espíritos enganadores. Quando Paulo fala espíritos enganadores, ele está dizendo que por trás desses falsos profetas, dessas falsas igrejas, não é apenas equívoco teológico, não é apenas obra da carne, ou sonho, visões do coração desses homens. São inspirações demoníacas que estão. Esses espíritos enganadores são termos usados para se referir aos demônios. Então, por trás de muitas dessas seitas, há a inspiração demoníaca. Eles iriam se apostatar, deixar a fé salvífica, para dar ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Muitas coisas que você vê na TV, esse curandeirismo, esse charlatanismo, essa doutrina, essas teologias contemporâneas, esse movimento de confissão positiva, de curandeirismo, de teologia de prosperidade, de expiação de Cristo feita no inferno, são doutrinas de demônios, inspiradas por demônios, ditadas por demônios, criadas por demônios. Eu queria dizer o seguinte, ou a pessoa dá e é abençoada, sobe, progride, prospera, porque essa é a lei da vida, dá e ser-vos-á dado, ou ela desce. Many of the preachers that are heroes in Brazil. Há muitos pastores heróis no Brasil. Many of the false prophets. Há muitos falsos profetas. The prosperity preachers. Os pregadores da prosperidade. Who make millions of dollars a year. Que fazem milhares de dólares por ano. Who claim to heal people when they don't. Que reclamam curar pessoas quando eles não curam. They're deceivers. Que são mentirosos. Você não vai devolver só o de Deus, os 10%. Você vai dar 20% do seu.
você vai ser fiel, você vai tirar 30% e falar, Senhor, representando a Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. They're liars. Que são falsos. And when they teach prosperity, E quando eles ensinam you prosperidade, need to realize that the only one who prospers are the preachers. você precisa entender que só prosperam a eles mesmos. We need to get something straight right now. Olha só, nós temos que resolver uma coisa agora mesmo. I hate most of the preaching that I hear in Brazil. Eu odeio a maioria das pregações que eu escuto nesse país. And I hate most of the preaching that I hear in the United States. E eu odeio a maioria das pregações que eu escuto nos Estados Unidos. Because they are preachers who do not love the gospel. Porque são de pregadores que não amam o They evangelho. love wealth Eles amam riqueza and prosperity e prosperidade and power e poder and health e saúde and big cars e grandes and carros fine homes. e boas casas. All of that is dung. Tudo isso é estupidez. Ou do contrário, não seremos abençoados. Mas eu sou dizimista, Deus tem que curar. Quá, 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 quá. Você é dizimista porque você não vai para o inferno. Porque se você não fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo porque você ainda não é salvo. And if you like those kind of preachers, E se você aí gosta desse tipo de pregadores, you know why you like them? você sabe por que você gosta deles? Because you love what they love. Porque você ama exatamente o que eles amam. You don't love Jesus. Você não ama Jesus. You love money. Você ama o dinheiro. You love the way you look. Você ama a maneira que você se veste. You say, Brother Paul, last night you were very nice. Now you're being very hard. Ô, irmão Paulo, a noite passada o senhor estava muito bem, mas agora o senhor está muito duro. Well, if you love the gospel, you don't have a problem. Bem, se você ama o evangelho, não há But if- problema algum. But if you love all those preachers Mas se você ama todos aqueles pregadores and their gospel, e o evangelho deles, which is no gospel, que não é o evangelho, Se você estudar os grandes homens do passado, Wesley, Edwards, Spurgeon, e os grandes missionários como Hudson Taylor, William Carey, Dave Livingstone, Jonathan Goforth, Dave Brainerd, todos esses homens tinham duas prioridades e duas metas em sua vida: conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Crescer diante de Deus, crescer à imagem de Cristo, crescer em santificação, em temor, em pacto, em aliança, em devoção, em mortificação da carne, em conhecimento e graça. Segundo, comunicar esse conhecimento a toda a terra, pregar o evangelho. Hoje a fé cristã, ela está, a fé cristã está associada ao bem-estar, à cura, à felicidade. Para o pagão, para o ímpio, para o mundo aí fora, a fé cristã, a Bíblia, Deus, Cristo, o evangelho está associado à necessidade humana. Felicidade, paz, cura, sair de crise. Perdeu-se a ideia de redenção. A fé cristã não está mais associada à redenção. Ninguém olha para Deus pensando em redenção. Ninguém lê a Bíblia pensando em redenção. Ninguém vai a um culto pensando em redenção, ou seja, salvação, reconciliação com Deus, vida eterna, volta de Jesus, inferno. Não, as pessoas leem a Bíblia, as pessoas vão aos cultos, oram, elas se envolvem à fé cristã baseadas nas necessidades temporais e pessoais. Perdeu-se completamente de vista. Sai fora, faça uma entrevista. Pergunte para elas quem é Deus e para que ele serve. Quem é Cristo, para que ele serve. Bíblia, culto, igreja, religião. Vai sempre estar associado a uma necessidade humana. Eu vou na igreja para quê? Para se sentir bem. Vou na igreja para preencher o meu vazio. Eu vou na igreja para sair da crise. Eu estou orando, buscando lenda, entrando na corrente numa campanha para vencer os gigantes. Perdeu-se, querido, a ideia de que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Perdeu-se a ideia que o centro evangelizador do mundo é a igreja. Perdeu-se a ideia que Cristo, a Bíblia, o Evangelho, a fé tem, meu irmão,
o principal fim, a redenção, a salvação. Você quer cura? Você vai no médico. Você quer felicidade? Você quer conforto? Você trabalha. Você quer... Sabe, nós temos N instituições que cuidam disso. Não, eles fizeram tudo convergir na igreja. Lugar de ficar rico não é igreja. Lugar de ter bem-estar não é igreja. Lugar de arrumar um casamento não é igreja. O que é igreja? Lugar de redenção, reconciliação com Deus, perdão dos pecados, vida eterna. Essa que é a ideia. E nós precisamos resgatar isso de volta. Precisamos despregar o que foi pregado aí e pregar novamente o santíssimo evangelho da graça e da glória do Senhor. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões. Isso é o evangelho. Você quer lotar esse templo amanhã? É só você convidar eles dizendo: vai lá que a sua vida vai melhorar, você vai arrumar um emprego, você está encalhado aí, Deus vai te dar um homem. Elas serão atraídas pelas necessidades temporais. Mas não é esta a finalidade do Evangelho, da Escritura, da morte de Jesus, do Senhor dos Exércitos, do culto. A finalidade é transmitir redenção.